Olá, esse vídeo é uma aula de banco de dados e eu vou falar sobre chave primária e chave estrangeira. Bom, começando por chave primária, ou em inglês primary key, eu vou usar um exemplo de uma tabela de pessoas para explicar o que é uma chave primária. Suponha que você tenha um cadastro de pessoas nessa tabela. Essa tabela ela possui código, nome e idade. E eu defini como chave primária o código, porque essa coluna tem duas características específicas de uma chave primária. Essa coluna ela não pode ser nula e também é única. A informação que está ali não se repete. Então, se você olhar nesses dados aqui, por exemplo, eu posso cadastrar uma pessoa sem idade. Eu não sei a idade da Maria da Silva, então eu cadastro sem idade. Também pode acontecer de eu cadastrar duas idades iguais, ou seja, não é único, pode se repetir, eu posso ter duas pessoas com a mesma idade. Tá? Mas no caso do código, não pode ter código nulo e também não pode ter código repetido. Então a primeira pessoa eu dei o código 1, a segunda código 2, a terceira código 3, a próxima 4, 5 e assim por diante. Ou seja, é único e não é nulo. E para que serve esse código que eu estou usando como chave primária? Serve para eu me referir a um dado específico na tabela. Vamos supor, por exemplo, que eu quisesse excluir essa pessoa aqui. Como é que eu faria o meu comando? Eu poderia dizer, por exemplo, delete, remova do banco de dados a pessoa que se chama Maria? Não necessariamente, porque tem outra Maria aqui. Ela poderia ser apagada sem querer. Mesmo que eu dissesse, remova Maria Soares, tem como garantir que não exista nenhuma outra Maria Soares no banco de dados? Não, pode acontecer de ter pessoas com o mesmo nome. Tá? Então eu preciso, no meu banco de dados, criar uma coluna, e essa coluna eu tenho que garantir que ela não é nula e que ela não se repete. E daí quando eu for excluir uma pessoa, por exemplo, se eu for excluir essa pessoa aqui, eu falo, exclua do banco de dados a pessoa com um código igual a 2. Aí eu tenho certeza que eu vou apagar essa pessoa sem correr o risco de apagar duas pessoas ao mesmo tempo, porque o dado não se repete. Então é para isso que serve a chave primária. Bom, agora eu vou falar a respeito do comando para criar uma chave primária. Isso faz parte da linguagem SQL, e a linguagem SQL é dividida em várias partes. A primeira parte que eu coloquei aqui na imagem é o DDL, que é Data Definition Language, que são comandos para você definir a estrutura do banco de dados. Então, se você for criar uma tabela, você vai usar um comando create, que faz parte do DDL. Se você for alterar uma tabela, acrescentar uma coluna, ou remover, ou destruir uma tabela, são comandos DDL. E definir uma chave primária ou uma chave estrangeira, que são os pontos principais da aula desse vídeo, você vai usar um comando que faz parte do DDL dentro do SQL. Tá? Aí outros comandos existem dentro do SQL, por exemplo, para manipular dados, para listar dados e outras coisas, tá? Mas isso é tema para outros vídeos. Bom, na hora de criar uma tabela, você vai usar o comando createTable, por exemplo, produto, vou criar uma tabela para cadastrar produtos no meu banco de dados, eu vou dizer quais são as colunas dessa tabela, por exemplo, código, nome e valor. E eu posso escrever primary key na frente da coluna que eu quero que seja a chave primária. Então eu digo que a chave primária é o código, tá? E a partir de então, esse código ele vai ser obrigatório, nunca vou poder cadastrar um produto sem código e nunca vou poder cadastrar dois produtos com o mesmo código. Vai dar erro no banco de dados se eu tentar fazer uma dessas duas coisas. É para isso que serve a chave primária também, para garantir que esse dado esteja íntegro. E aqui eu tenho duas formas possíveis de criar a chave primária. Eu posso tanto criar colocando a palavra primary key na frente de uma coluna, na hora de criar a tabela, ou então, na hora de criar a tabela, eu primeiro defino todas as colunas que tem na minha tabela, e depois eu falo primary key código, entre parênteses. Ou seja, eu estou dizendo que a minha coluna código ela é uma chave primária. Então são duas formas possíveis de definir qual coluna da tabela que eu estou criando é a chave primária. Eu posso ainda criar uma chave primária composta por mais de uma coluna. Então veja esse exemplo aqui. Suponha que eu tenho um cadastro de produtos. Eu tenho lá caneta preta, caneta azul, lápis. E toda vez que eu for cadastrar um produto, eu vou gerar um código. 1, 2 ou 3.
Mas se eu quiser definir esse código por ano também, então eu posso criar uma chave primária composta por código e ano. Então eu vou ter o código 1 de 2016, 2 de 2016, 3 de 2016. Depois, quando virar o ano, os próximos produtos que eu cadastrar vai ser o 1 de novo, mas 2017. O 2, 2017. E assim por diante. Então, isso aqui é uma chave primária, uma só. Não quer dizer que eu tenha mais de uma chave primária, mas ela é composta por duas colunas. E ela tem as duas características que eu falei. Não pode ser nulo, não pode ter nenhum produto sem esses dois valores. E ele também é único, mas nesse caso é único a combinação dos dois. Por exemplo, eu tenho dois códigos 1, mas um é 1 2016, outro é 1 2017. Tá? Então não se repete. E como é que eu faço para criar uma chave primária composta? Essa aqui é uma possível forma. Eu crio a tabela, produto, digo quais são todas as suas colunas, depois lá no final eu falo primary key e entre parênteses eu coloco as colunas que compõem a minha chave primária. No caso, código e ano compõem a chave primária da minha tabela produto. E agora eu vou falar sobre chave estrangeira. Tá? Então já vimos que a tabela ela tem uma chave primária que faz referência a um registro na tabela. Agora a chave estrangeira ela faz referência a um registro em outra tabela, a uma tabela estrangeira. Por isso que a gente chama de chave estrangeira. E para explicar o que é uma chave estrangeira e como é que ela se relaciona com uma chave primária, eu vou usar um exemplo aqui de um cadastro de pessoas e carros. Tá? Vamos supor que eu tenho então um cadastro de pessoas. E essa tabela, quando eu vou cadastrar a pessoa, tem a coluna ID e nome. Tá? Então eu tenho aqui três pessoas. Eu tenho o João, eu tenho o seu Zé e eu tenho a Maria. Essa coluna ID, que é de identificador, eu defini para ser a chave primária. Então todas as pessoas têm um valor aqui na coluna ID, e esse valor nunca se repete. Isso aqui é a chave primária da tabela pessoa. Eu tenho uma outra tabela para cadastrar carro. Tenho, por exemplo, um Camaro, eu tenho um Fusca, eu tenho uma Ferrari. E eu tenho uma coluna para cadastrar a chave primária desses carros. Então o Camaro é 1, o Fusca é 2, a Ferrari é 3. Tá? Então aqui dentro dessa tabela não pode ter carro sem valor na chave primária e não pode ter valor repetido. Veja que se repete o valor dentro do banco de dados. Então eu posso ter, por exemplo, 1 para pessoa e 1 para Camaro. Mas isso aqui é o ID do carro, isso aqui é o ID da pessoa. Então dentro do banco de dados o valor pode aparecer mais de uma vez. Mas quando eu digo que isso aqui é uma chave primária de uma tabela, eu estou dizendo que dentro dessa tabela não pode ter dois carros com o mesmo ID, com o mesmo código, com a mesma chave primária. Tá? E aqui eu tenho a chave estrangeira. Então, esse Camaro aqui, por exemplo, ele pertence à pessoa com um ID igual a 2, que é lá na tabela de pessoas o seu Zé, porque é ele que tem o código 2. Tá? Então, aqui na tabela pessoa, esse ID aqui é chave primária, porque ele se referencia à pessoa aqui nessa própria tabela. Agora, lá na tabela de carro, eu tenho o que eu chamo de chave estrangeira, que é uma coluna que diz qual que é a chave primária na outra tabela do dono desse carro. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o Camaro e o Fusca, tem uma chave estrangeira, que faz referência à chave primária pessoa. E eu sei que o seu Zé, que tem o ID 2, é dono desses dois carros. E a Ferrari tem uma chave estrangeira que aponta para a chave primária Maria, que é a dona da Ferrari, então. E como não aparece aqui o código 1, quer dizer que o João não tem carro. Tá? Então isso aqui é a chave primária, isso aqui é a chave primária, e isso aqui é a chave estrangeira, que faz referência à chave primária de outra tabela. Por isso que é chamada de chave estrangeira. E agora, eu tenho a oportunidade de falar sobre o problema da integridade referencial, que a utilização adequada de chave primária e chave estrangeira garante que não haja falha de integridade no meu banco de dados. Então vamos supor esse seguinte exemplo aqui. Ó. Suponha que esse senhor aqui ele possui dois carros. Ele possui um Camaro e um Fusca. Tá? E essa moça ela possui uma Ferrari. E essa pessoa aqui não tem carro nenhum. Tá? Como é que ficaria isso no banco de dados, então? Já vimos que teria uma tabela pessoa, que cadastra todas as pessoas, teria uma tabela carro, para cadastrar todos os carros, e uma chave estrangeira para dizer quais são os donos dos carros. Tá? Agora, vamos supor que eu resolvesse apagar uma pessoa do banco de dados. Então eu vou lá e falo delete da tabela pessoa, onde o ID é igual a 3. O ID é igual a 3 é a pessoa, essa moça aqui. Então eu estou apagando do banco de dados, daquela tabela pessoa, a pessoa que tem um ID igual a 3.
ela não existe mais. Como é que fica então? A tabela pessoa fica sem a moça com ID 3. Mas lá na tabela carro ficou um carro com o dono 3. Isso aqui é uma falha de integridade referencial. Ou seja, eu tenho uma chave estrangeira que faz referência a um registro que não existe lá na outra tabela. Isso aqui é uma falha, isso aqui não pode acontecer. Tá? Então, se você criar o banco de dados adequadamente, quando você tentasse remover essa pessoa daqui, o banco de dados não ia deixar. Ele ia falar, não pode remover essa pessoa, porque senão vai ficar com uma falha no banco de dados. E como é que a gente cria, então, uma chave estrangeira no banco de dados? Eu primeiro preciso criar, então, a tabela pessoa, create table pessoa, e eu digo qual é a chave primária da pessoa. Tá? E depois, quando eu for criar a tabela carro, eu digo qual é a chave primária da tabela carro, que é o ID, digo que esse carro tem um nome, tem um dono também, que é uma coluna, e eu falo foreign key, chave estrangeira. Então aqui eu estou criando uma chave estrangeira e eu estou dizendo que essa coluna dono, que eu acabei de definir ela aqui, ela faz referência a uma outra tabela, a tabela pessoa. Qual coluna? Coluna ID. Tá? Então todo o valor que for ser incluído aqui na tabela carro, na coluna dono, tem que estar incluído lá na tabela pessoa. Se eu disser que o carro pertence à pessoa 3, tem que ter uma pessoa 3 lá. E eu nunca vou poder apagar aquela pessoa 3 enquanto tiver um carro ligado a ela. Então isso aqui garante que essa ligação aqui nunca vai ser quebrada. E isso aí é uma chave estrangeira. E um detalhe importante é que a coluna aqui na tabela carro, ela é inteira. Porque lá na tabela pessoa eu defini que o ID do dono é inteiro. Então, como se trata da mesma informação, aqui o ID dono, o ID da pessoa e aqui o dono, é a mesma informação, então precisa ser do mesmo tipo. E aqui agora eu trago um exemplo do que aconteceria se eu executasse aquele comando lá de remover uma pessoa numa tabela que foi criada a chave estrangeira adequadamente. Então vamos supor que eu tento dar um delete no banco de dados e eu quero apagar toda pessoa que se chama Maria do banco de dados. Se existir algum carro ligada a Maria, o banco de dados vai dar um erro, vai falar que viola uma chave estrangeira e o comando não vai ser executado. E agora uma última coisa que eu vou falar a respeito do Cascade. Então imagine a situação aqui do tabela carros e pessoas, imagine que uma pessoa tem 10 carros e eu queira apagar essa pessoa do banco de dados. Então eu não vou poder apagar a pessoa se ela tiver carros ligados a ela. Então eu teria que primeiro apagar todos os carros e depois apagar a pessoa, para não ficar falha de integridade entre as tabelas. Tá? Eu posso configurar esse comportamento para que ele funcione de uma forma automática, que é o Cascade. Então vamos supor que eu queira que se eu tentar apagar uma pessoa, ele não me impeça de pagar, mas em vez disso ele apague a pessoa e também todos os seus carros. Por padrão, se você tentar apagar uma pessoa e tiver carro ligado a ela, ele não vai deixar apagar a pessoa enquanto você não apagar esses carros. Agora, se eu definir que a chave estrangeira é do tipo em cascata, então quando eu apagar a pessoa, automaticamente todos os carros delas vão ser apagados também. Tá? Então nesse caso aqui eu criei a tabela pessoa, tá? Depois quando eu criei a tabela carro com a coluna dono, eu disse que dono é uma chave estrangeira para a pessoa. E ao deletar, passa em cascata. Ou seja, quando apagar, quando deletar a pessoa lá, apague todos os carros ligados a ela. Tá? Cuidado com isso. Porque de repente você pode estar apagando um monte de informação do seu banco de dados sem saber. Então eu aconselho que você faça isso com bastante cuidado para não causar nenhum dano no seu banco de dados. Tá? Certo, gente? Então eu expliquei o que é chave primária e o que é chave estrangeira. É essencial que você utilize esses dois conceitos para que o seu banco tenha integridade referencial. Um abraço.